Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele é historiador, professor de história, documentarista, é também diretor de teatro, comunicador, é um cara inquieto. Ao mesmo tempo em que está numa sala de aula, está no rádio, na televisão, pela internet, apresentando programas. E, claro, na maioria das vezes falando de história. E não só a história do Brasil, não. Já gravou programas em países como Turquia, Dubai, Colômbia, Estados Unidos, Rússia. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Ricardo Carvalho. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Muita honra estar aqui com você, Jefferson, e com o público da TV Alba. Eu falei que, na maioria das vezes, falando de história, quando você não está falando de história, você está falando de quê? Porque, sim, história é uma ciência muito ampla. A gente costuma dizer que a história é a ciência fundamental. O que seria das outras áreas do conhecimento sem a história? O que é a física, se não a história da física? O que é a biologia, se não a história da biologia? Quando eu não estou falando de história, eu estou falando de história, mas sobre outra vertente. Falando de cultura, de teatro, falando, né, da herança antropológica do homem na Terra. No final das contas, a gente fala sobre a saga do homem na Terra. Como é que surgiu essa paixão pela história? Eu vou falar a verdade. Eu não sabia que ia ser historiador. Eu queria fazer ciência. Eu não sabia o que queria fazer. Eu tinha certeza do que eu não queria fazer. Eu não queria fazer medicina, não queria fazer nenhuma das engenharias, nem direito. Qualquer outra área da ciência me interessava. E na fila para me inscrever para o vestibular, eu não tinha decidido ainda. Resolvi usar uma técnica científica altamente eficiente. Papai do céu, conhece? Papai do céu. Mandou bater essa daqui. E aí caiu matemática. Eu achei encantador. Mas matemática era um curso noturno, eu morava na periferia da cidade, me pareceu incompatível. Do lado tinha história, eu disse, vou arriscar. Fiz história e me apaixonei absolutamente. Não consegui ficar longe das exatas, fiz física também, fui bacharel. Interessante, foi por acaso, não existia nenhuma identidade assim. A minha identidade com a arte e cultura sempre foi muito forte. Mas que seria história, né, efetivamente, não. Fiz também física, fui bacharel em física pela UFBA, né? Você se graduou em História pela UFSAL, não foi isso? Acadêmico do Instituto de Física da UFBA. Da UFBA, apaixonadíssimo pela física. Acho uma área encantadora do conhecimento. Nem cheguei a concluir o curso, nem cheguei a terminar o bacharelado. Fiz algumas boas disciplinas, mas aí parti para a graduação. Tem nada a ver com história. Tem tudo a ver com história. Tudo a ver com história. Os fundamentos da física são muito semelhantes ao da história. Causas, consequências, efeitos e processo são duas ciências muito irmãs. E na época da academia, eu consegui juntar as duas disciplinas trabalhando no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA. Exatamente. Porque existe uma área da arqueologia que é a datação de carbono 14, que é feita no laboratório de física nuclear. Está tudo interligado. Tá, né? todas as ciências. Quem fragmentou as ciências fomos nós, que criamos a ilusão da fragmentação. Tudo é uma coisa só, é o conhecimento. A mesma coisa na medicina, né? Esses dias eu estava conversando com um médico que ele dizia, poxa, tem colegas que dizem que especialistas em ombro. Como é que pode ser especialista em ombro sem conhecer o resto, né, do corpo? Não dá para você separar, porque está tudo interligado. A área do conhecimento, de certa forma, é isso também. Né? Tem uma anedota que se conta nas faculdades de medicina que alguém estava com muita dor no braço esquerdo e, por acaso, entrou, ao invés de entrar no consultório do ortopedista, entrou num consultório de advogado. E está lá, mas meu braço dói muito, meu braço esquerdo dói muito, e o advogado disse, eu acho que o senhor está enganado, o senhor entrou aqui, minha especialidade é direito. O cara levantou, Maria, quanta especialização, pelo amor de Deus, né? Pensando que ele era especializado em braço direito, né? Então a gente realmente fragmentou demais. Quando, na verdade, o conhecimento humano é uma única coisa, o conhecimento humano. Tem alguma área específica da história que te seduz mais? Sim, eu gosto muito da Idade Moderna, do momento que é da construção do mundo contemporâneo moderno na Idade Moderna. Então, Renascimento, Reforma, Expansão Marítima. E tenho uma paixão particular também pelas grandes guerras do século XX. Me especializei bastante em Segunda Guerra Mundial. Tivemos agora gravando na Normandia, na área do desembarque, né, do dia D. E realmente me apaixona muito. Aliás, a gente tem um videozinho sim. que você, exatamente no norte da França, da não é isso? França, na Normandia. Não sei se é esse que está no ponto agora, dá para a gente mostrar? Olha só. Vamos assistir. As características do gótico estão presentes aqui na Abadia de São Michel. Os arcos ogivais, as altas torres e principalmente esse clima místico que marca essa parte da religiosidade europeia. Esse programa mostra os bastidores, né, o making off da gravação. É uma pequena imagem assim por trás das câmeras de um projeto que a gente tem desenvolvido nos últimos 4 anos
Esse projeto se chama Baianation, que é a ideia do baiano pelo mundo, né? Não necessariamente buscando a baianidade nos lugares, mas o olhar do baiano com a sua baianidade sobre os mais diversos lugares do mundo. Eu acho que a essa altura a gente já completou uns 30 países. O material está à disposição aí nas redes sociais, desde os Emirados Árabes, passando pela Turquia, pelas Ilhas Gregas, Você os teve países da recentemente na Europa. Rússia, não foi? Foi, por comemoração dos 100 anos da Revolução Bolchevique, nós recebemos um convite informal das autoridades russas para cobrir, né, o grande festival da juventude que acontecia lá, e por tabela a gente conseguiu produzir um material bem interessante sobre os 100 anos da Revolução. Então estivemos em Moscou, fomos na Sibéria, gravamos em Tyumen, na Sibéria, e foi impressionante a experiência, Jefferson. Temperatura de quantos graus lá? Não, ainda não tinha chegado o inverno mais duro, então pegamos o -8, mínimo -8, máximo 8. Bem tolerável. Mas a questão da temperatura não foi o que mais me impressionou. O que me deixou estupefato é como nós somos carregados de estereótipos sobre os povos do mundo e como a Guerra Fria e o cinema americano nos condicionou para pensar no povo russo de uma forma bem diferente do que eles são. Alegres, receptivos, extremamente apaixonados pelo Brasil. Eu virei meio que uma atração turística em algumas cidades. As pessoas queriam conhecer, perguntar. E um povo, suponho eu, muito diversificado, né? Porque a Rússia é um país gigantesco. Nas grandes metrópoles, sim. Na Sibéria, não. Na Sibéria, você tem um padrão étnico bem definido, uma cultura bem definida. Nas grandes cidades, como Sochi, como Moscou, Borondino, São Petersburgo, você tem uma visão mais cosmopolita. Mas eu imagino assim, o próprio país, né, por causa da extensão territorial, tal, deve ter muitas culturas diferentes, muitos hábitos diferentes, assim como aqui no Brasil, né? Com certeza. Essa multiplicidade nossa, essa ausência de identidade cultural é a grande identidade que nós temos, e os russos têm isso também. Você já visitou quantos países fazendo esse trabalho de gravação, falando um pouco da história dos lugares? Eu calculo uns 25 a 30 países já. Pô, fantástico, hein? Muito bom, muito bom. Eu sempre brinco dizendo assim que eu sou muito grato ao Criador, né? Eu sou muito religioso, e eu sou muito grato ao Pai Celestial pelo presente que me deu de ser educador, porque eu não consigo imaginar uma profissão mais encantadora do que ser professor. Sou absolutamente apaixonado pelo meu trabalho. Você não deixa de lado o jeitão professor nessas gravações, né? Você eu acho que não, eu acho que as pessoas gostam, assim, quando as pessoas avaliam, elas dizem, poxa, aprendi um bocado. E o ser humano gosta de história, gosta de ouvir a narrativa, né? Alguém que vai contar um caso, que vai contar uma história. Então, além da bênção de ser professor, viajar, né? Dando aula pelo mundo, eu não posso reclamar. Tem coisa melhor, né? Juntar o útil com o agradável, muito bom. Tem um projeto seu também que é o Templos da Bahia. Esse está inédito ainda, mas eu quero deixar para o próximo bloco, tá bom? Ricardo Carvalho levando esse papo com a gente aqui no Bahia da Gente. A gente volta já já. Quantos gente, hein? Já estamos de volta, Bahia da Gente, com o Ricardo Carvalho, historiador, professor de História. Eu estava falando do projeto Templos da Bahia, não é isso? Que você está documentando aí templos sagrados, não é isso? Espaços sagrados da Bahia. E é um projeto inédito ainda, né, Ricardo? É um projeto inédito. A gente resolveu investir, né, roteirizamos, pré-produzimos, fizemos alguns pilotos, que hoje em dia não existe mais piloto, né? A gente brinca que já faz a Vera, né? Já faz valendo. E, assim, apesar da história ser uma ciência, o sagrado sempre foi um elemento muito fundamental ao longo da história humana e determinou aspectos objetivos da história. Curioso isso, né? A subjetividade, o elemento metafísico ao longo da história, criou circunstâncias bem concretas. Basta a gente lembrar das cruzadas, dos atentados de 11 de setembro, por exemplo. E o sítio histórico é muito rico. Você visitar um sítio histórico e um sítio histórico ainda relacionado ao sagrado é encantador. E com os recursos de audiovisual, você produzir com os drones e as câmeras e as Osmos e as câmeras hoje de altíssimo padrão, em 4 vezes Full HD, e levar isso para dentro da casa das pessoas, o misticismo associado à história, é desafiador. Eu fiquei muito encantado com o projeto, estou muito animado. A gente tem um vídeo exatamente desse projeto, queria mostrar para o nosso público. Vamos lá. Existem muitos lugares belos no mundo. Lugares marcantes, historicamente importantes.
mas existem locais que tocam a alma humana como nenhum outro. Esses são os templos sagrados. Eu sou Ricardo Carvalho, sou historiador e vou levar você comigo para conhecer os mais sagrados recantos do mundo. O que faz um templo ser sagrado é a fé e a devoção de seu povo. Agora, é só para dar gostinho na boca, né? Porque só uma chamadinha, né? Esse vídeo que a gente viu agora. Esse é o primeiro, a gente fez lá na igreja de Loreto, né? Em Salvador, né? Muita gente não sabe, mas a Ilha dos Frades faz parte da cidade de Salvador. Do município, é. E as histórias pessoais, porque o que a gente quis com os templos da Bahia, os templos sagrados da Bahia, é contar ao mesmo tempo a história do sítio histórico, mas ao mesmo tempo as histórias dos personagens, passados e presentes, né, que estão envolvidos nesse... São histórias Até porque não incríveis. Dá para desassociar, né? Não existe um templo, não existe um espaço sem... A fé é um elemento absolutamente humano. Esse trabalho seu de gravação é independente, Ricardo? Você faz por conta própria? Você tem uma produtora hoje? Temos uma produtora, o Escritório do Pensamento. Algumas das produções são feitas em associação com algumas TVs abertas, outras são produções independentes em que a gente faz o repasse do conteúdo para essas emissoras abertas ou fechadas, e algumas produções são feitas exclusivamente para as redes sociais, para a web, para landing pages, Facebook. A gente tem algumas páginas em que circula. A produtora hoje também produz vídeos institucionais, né, por demanda e para publicidade também, clientes em geral. E eu continuei agregando a família, porque essa história começou com a família, as viagens pessoais, a gente começou a dizer, pô, isso aqui dá uma matéria. Né? Até a gente hoje viajar com a equipe completa de cinegrafistas e som direto, etc. Sua equipe acaba sendo sua família, então, é? Não, hoje mais não. Mais. A família, de alguma forma, acaba participando às vezes. Hoje a gente tem uma equipe profissional de cinegrafistas, como eu disse, né, profissionais da área, editores, etc. Mas no início começou meio, né, Glauber Rochiano. Produção assim, doméstica, né? Câmera na mão, a ideia. Minha esposa, minha filha, que é da área publicitária, hoje é a nossa sócia na produtora. Então a gente começou assim, começou a ficar bom. A gente começou a achar que o público gostava, foi pro ar o primeiro, a resposta de público foi boa e a coisa... Aquele projeto assim, que a gente viu antes, o Baianation, né? O olhar do baiano em lugares fora do Brasil e tal. A definição dos lugares que vocês visitam também fica por tua conta. É um projeto independente. Você... a produção toda independente. E aí depois você comercializa com alguma emissora de televisão aberta, interessada. Ou não, né? Abertas ou fechadas, ou alguém que queira algum material, algum conteúdo para a web. Mas vai muito da demanda interna. Assim. A experiência da Turquia, eu tinha acabado de ler um livro incrível sobre a Turquia, e vamos para a Turquia, embora. Aí a gente, algumas vezes a equipe vai daqui, outras vezes a gente contrata profissionais. Agora na Argentina, na Patagônia, a gente contratou alguns profissionais locais. Tem muita gente boa espalhada pelo mundo. Claro. Na França agora também contratamos alguns profissionais parisienses que deram suporte a gente. Porque aí você não precisa levar tanto equipamento, né? Tem equipamentos mais pesados, drones que você não pode levar, né? A legislação não permite você ficar circulando com equipamentos aéreos. Então a gente contrata a equipe lá, mas começou dentro de casa. Assim. E o olhar do baiano que você fala é o seu olhar? Eu e o que eu represento na minha baianidade, eu acho que o fato de ser professor, trabalhar com essa meninada linda, 33 anos de sala de aula, e ser produtor cultural também, então tem um olhar que é meu, mas é um pouco do coletivo. Então eu brinco um pouquinho com isso. Né? Nem sempre a minha opinião precisa, mas é a opinião do que eu acho que é o meu senso comum, né? Eu como baiano, apaixonado por esse estado, por essa terra abençoada que é a Bahia. E eu acho muito bacana, e eu acho muito mais bacana como as pessoas lá nos recebem. Vou contar uma história. A gente foi gravar em Subiaco, né? No interior da Itália, na Úmbria, onde São Bento criou o primeiro mosteiro. Mas que lugar, né? Que ambiente. E lá as pessoas sabiam quem era a Bahia e festejavam o fato de um baiano estar lá gravando no mosteiro onde São Bento. Pô, que coisa incrível, é sério, você é da Bahia, veio pra cá, vem. E que baianidade é essa, Ricardo? Como é que você define? Quem sabe, cara? Como é que se pode dizer uma coisa dessa? Antropólogos, artistas, músicos já fizeram aos borbotões tentativas de definir. Eu encontrei outro dia um texto de Gregório de Matos tentando criar uma identidade baiana lá
séculos atrás, eu acho que é ser o que nós somos. É um mosaico muito amplo de características. Alguma coisa eu vou dizer que é especial, mas que eu não abro mão. Assim, nós temos uma identidade. Como ela é, o nosso jeito de falar, a nossa forma de encarar as coisas com uma certa alegria interna, de ser jocosos, né? Quando parecem os problemas mais graves. E o baiano gosta de ser baiano e acha engraçado ser baiano. A gente se diverte com a gente mesmo. Nós somos talvez o único povo que se olha e gosta muito do que vê. Curte essa a gente própria se acha baianidade, né? Gente, É verdade. Eu acho um barato Tem isso. uma característica, né? Uma identidade muito peculiar, muito forte, né? muito bom. É muito legal. Ricardo, você como historiador, como observador, né, da história, eu fico imaginando, a gente está vivendo um momento hoje que é um prato cheio para os historiadores. O momento que eu falo, o momento nosso aqui no Brasil. Aliás, mundial. Para os historiadores do futuro, né? Pois é, eu fico imaginando como é que essa história que a gente está vivenciando hoje vai ser contada. A gente está tendo tanta munição, né? tanta informação para compor esse nosso momento atual. E, de fato, como você disse, né? História para o futuro. Porque muita coisa a gente não tem a real percepção, né, do que Não, está porque nós acontecendo. estamos dentro do caldeirão e nós, como seres absolutamente suscetíveis de receber as influências ideológicas, políticas, culturais, é muito difícil. Existe um conceito em história chamado neutralidade axiológica, que é a capacidade que o historiador deve ter de analisar o fenômeno sem sofrer a influência direta. É impossível, neutralidade total não existe. Sem essa Mas como, por subjetividade. exemplo, eu posso me posicionar como historiador no momento deste que eu estou vivendo? É impossível. Eu quero saber como é que você... Eu posso me posicionar como cidadão. Não, como historiador também, mas vai ficar no próximo bloco. Eu vou apertar Tá o bom, nome aqui. vamos lá. Ricardo Carvalho, no Bahia da Gente. Já estamos de volta, Bahia da Gente, levando um papo com o Ricardo Carvalho. Você estava falando do esforço, né, do historiador, pelo menos que deveria existir para que, ao contar uma história, ao relatar uma história, não ter aquele dedo subjetivo, né, aquela impressão pessoal. Agora, isso é difícil na medida em que todos nós temos um pouco de subjetividade em tudo que a gente faz. E mais do que isso, eu queria emendar com a pergunta agora. Como é que a história deve ser contada? É sob o ponto de vista de quem? Por exemplo, Sim. a história do Brasil. A gente cansa de ouvir a respeito da nossa história, mas muito sob o ponto de vista dos colonizadores, Sim, não é? claro. Do ponto de vista dos colonizados, nem sempre é o que a gente encontra nos livros. Qual é o olhar que o historiador Eu, deve ter? particularmente, destoo um pouco da ideia de que você tem que construir a história a partir do olhar de alguém. Nem do colonizador, nem do colonizado, mas de uma história que seja descritiva dos fenômenos reais que aconteceram. E isso se faz a partir da documentação. Isso tem muito a ver com jornalismo, né? Sim, claro. Que é aquela tentativa de neutralidade isenção, que nem sempre... Mas é impossível. Que tem uma subjetividade. O historiador está imerso na sua história pessoal de vida, com todas as suas nuances ideológicas, pessoais, familiares, psicológicas, culturais. É impossível ele não escrever amparado nisso. Nós sonhamos, idealmente, historiadores, em uma história que consiga descrever os fatos e narrar os fatos a partir de um ponto de vista real. Mas o que é o real? Eu me lembro do... O real é subjetivo. Me lembro do historiador Calazans Neto. Sim, maravilhoso. Eu tive uma oportunidade de conversar com ele ainda, acho que no final dos anos 80, uma coisa assim. E eu me lembro que ele estava com um projeto de contar ou resgatar a história do Centro Histórico de Salvador, do Pelourinho, mas do ponto de vista dos moradores de lá. Muito bom. E o interessante é que ele coletava depoimentos, ou seja, a fonte dele eram as histórias. História oral. Exatamente, a história oral dos moradores, especialmente dos mais velhos e tal. Ou seja, ele estava resgatando uma história até então, suponho eu, não contada, né? Então, vamos lá. Ele resgatava o depoimento dos moradores, mas quem analisa, critica, interpreta isso não era um morador, era alguém que está imerso em uma outra experiência social.
Então, a neutralidade absoluta ela é impossível. O que nós temos que buscar é o máximo de criticidade, de entender quais forças sociais. Veja esse momento histórico, por exemplo. Eu contava outro dia na sala de que muita gente vai passar vergonha daqui a 10 anos, porque a história é implacável, a ciência história é implacável. Ela vai buscar os documentos, os interesses políticos, econômicos, corporativos que estavam por trás daquilo, que nem sempre são interesses da base da sociedade, mas daqueles que representam lá a superestrutura econômica. E muitos vão perceber que se coadunaram, repetiram discursos que não eram seus, que foram construídos por setores que tinham interesse naquilo, mas não necessariamente os interesses da nação. Por mais que se leve em conta esse cuidado todo, né, de você contextualizar aquilo que está acontecendo e tal, você não acha que a história é falha ao mesmo tempo? Na medida em que são, por mais que você defenda essa contextualização com critério e tudo mais e tal, mas levando em conta que são inúmeros olhares diferentes Sim. sobre determinado fato, determinado acontecimento, a história que acaba chegando às pessoas, a história, digamos, oficial, aquela que é documentada, ela não tem a sua falha inerente? Ela tem a sua verdade baseada no olho de quem vê. Existe uma lenda africana que nós colocamos até num documentário nosso, feito na África em 2008, que é a história de uma criança que, ao levantar o pilão bateu e derrubou e quebrou o vidro, o espelho que representava o universo. E quando ela foi falar com Deus, ela disse, poxa, desculpa, eu quebrei o espelho que era a verdade, que refletia a terra. E Deus teria dito a ela, você não se preocupe, porque agora cada um vai pegar o seu pedaço do espelho, cada um vai olhar e vai ver a sua verdade. Então, aquela verdade é a verdade, mas é a verdade que você interpreta. Então, não existe uma verdade universal para nada, não existe uma religião absoluta, não existe uma verdade absoluta, mas existem versões individuais de cada fenômeno. O que precisa se buscar é coerência, tolerância, entendimento, criticidade, e neste amálgama a gente pode construir, quem sabe, a interpretação do mundo que a gente vive de uma forma mais concreta. Voltando a falar dessa nossa realidade hoje, aqui no Brasil, né, cheia de fatos novos, políticos, econômicos e tudo mais, a história que vai ser contada daqui a 10 anos, certamente vai ser mais de uma, né, sobre o mesmo fato, você não acha? É mais ou menos. Se você perceber bem, existe hoje um relativo consenso sobre o que foi o renascimento cultural. Concorda? Existem 3 ou 4 interpretações, mas a distância histórica que nós temos do fenômeno que aconteceu no século XVI nos dá a capacidade de olhar com um pouco mais de discernimento. A gente vai ter várias versões, como a gente tem várias versões do golpe de 64, por exemplo, mas com o passar do tempo, pelo caráter, né, implacável da história, começa a se criar um conjunto de informações consistentes para interpretar. É por isso que eu digo que muita gente vai ter vergonha, vai ter dificuldade de olhar para seus filhos e seus netos quando perceber o papel que desempenhou num momento como esse, tão difícil da história do nosso país. Em relação à história do nosso país ainda, o que você acha que não foi contado até agora? Há muita coisa. Por exemplo? Eu acho que existe muita coisa sobre a história do Nordeste, por exemplo, a historiografia do Nordeste que precisa ser escrita. Eu acredito que existe alguma coisa lá do final do Império Brasileiro que é muitíssimo interessante, que não houve ainda braços, né, poderosos para escrever. Eu acho que precisa ser reescrita a história de Canudos no Brasil, a história que o papel da mulher desempenhou na história brasileira. E usando que fontes, por exemplo? Fontes documentais, relatos históricos, depoimentos e tem muita documentação oficial, que pode ser... Esse é o trabalho do historiador. É pegar o que está escrito e traduzir daquilo que está escrito verdades que nem sempre aparecem de forma muito clara. É para isso que a gente estuda, né? O historiador tem essa função. Você falou em Canudos, não faz muito tempo, apareceram ruínas, não é? Agora com a seca, né? Com a baixa com a seca, né? Com a falta de chuva abaixo de São Francisco e tudo mais. Eu conclamo os novos historiadores, né? Eu já estou cruzando o Cabo da Boa Esperança, já estou entrando em outro ciclo. Já são muitos anos. E eu acho que tem muita gente boa aí, tem muitos meninos geniais fazendo faculdade de História, formando-se agora. Eu trabalho com uma boa leva de meninos extremamente inteligentes e capazes. Um olhar mais preciso sobre o papel da mulher na história do Brasil. Ela está absolutamente negligenciada. Você é um cara diversificado, né? Você atua em sala de aula, viaja pelo mundo, gravando programas,
enfim, das suas trabalho de palestras. ator ainda, tem essa ousadia. A gente nem falou, né? Mas diretor de teatro também, documentarista. O historiador, aquele que estuda a história, que opta por se tornar um historiador ou um professor de história, quais as opções que ele tem no mercado de trabalho hoje, imensas, em geral? Imensas. Quando a gente pensa em fazer uma faculdade de história, tende-se a pensar que você vai ser ou professor de história ou vai para a área acadêmica para ser historiador. O historiador é o cara que produz historiografia, que escreve história. Mas não, existe uma imensidão. Eu acho que eu sou um pouco um exemplo disso, que através da história você pode produzir audiovisual, você pode produzir documentário, você pode ter blogs, você pode ser consultor de empresas, você pode trabalhar em empresas, trabalhando com memória daquelas instituições, você pode desenvolver projetos os mais variados. Existe hoje um campo imenso que a gente tem começado a desenvolver também, que é a produção de pílulas de história usando as redes sociais, microaulas, pequenas análises. Você pode ser palestrante. Eu acho que tem uma série pode ser apresentador de programa. E certamente está inspirando muita gente que está nos assistindo agora. Ricardo, parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente pela honra de estar aqui. Sou, obviamente, mais um dos seus milhões de fãs, né? Muito obrigado. Da sua verve com a comunicação, que é encantadora. Muito obrigado. E grato pela oportunidade de falar, né, do nosso trabalho, humildemente falar do nosso trabalho. Eu quero voltar a falar com você lá na frente ainda, hein? Estamos Porque certamente está produzindo ainda muitos conteúdos aí de história e a gente agradece. Um grande abraço. Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Até uma próxima, então.